Graças e paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência no nosso devocional. No devocional passado, no capítulo 2, nós vimos que o juízo de Deus, ele é justo, e ele julga sem imparcialidade, judeus e gentios. Nós vimos Paulo se dirigindo aos judeus, e mostrando para eles que somente conhecer a lei de Deus não é suficiente, porque ele julgava os gentios, mas praticava os mesmos pecados. E nós vamos ver Paulo encerrando, terminando, o capítulo, falando que a verdadeira circuncisão, ela acontece no coração. Então, se os irmãos não viram o devocional passado, os irmãos acessem lá, muito aprendizado para nós. E no capítulo 3 agora, Paulo vai responder as perguntas dos judeus. Ele sabe as perguntas que os judeus vai fazer, e ele vai usar uma técnica de perguntas e respostas, porque os religiosos, eles estavam firmados na circuncisão. Eles achavam que somente conhecer a lei de Deus, receber os privilégios de Deus, ser circuncidado, ser o povo escolhido, garantia a salvação. Então, agora Paulo vai responder as perguntas, as objeções que os judeus tinham. Então, vamos ver aí qual que é essas perguntas e respostas que Paulo vai responder. Então, a primeira pergunta que os judeus faria a Paulo, Então, Paulo fala: então, qual é a vantagem de ser judeu? E qual é a utilidade da circuncisão? Então, aqui Paulo já vai começar a responder. No versículo 2, ele vai falar qual que é a vantagem. No versículo 2 ele fala: muitas, por quê? A vocês foram confiados os oráculos de Deus. Quer dizer, a vocês foi revelado a vontade de Deus, a revelação especial de Deus, que é o que? A palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? A importância da revelação especial de Deus, da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus. É na palavra de Deus que a vontade de Deus é revelada. Então, aqui Paulo põe a maior vantagem de ser judeu é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui o seguinte: a gravidade de uma instituição que não prega a palavra de Deus na sua totalidade. Nós vamos ver Paulo falando: eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Muitas instituições, elas abandonaram a palavra de Deus para pregar visões, revelações. E se ela abandona a palavra de Deus para pregar visões, revelações, o que acontece? A igreja não vai aprender qual é a vontade de Deus, a totalidade da Escritura. Porque muitas instituições, o que acontece? Ela adota o sistema de revelação, mas elas vão pregar geralmente os mesmos textos, vão girar em torno dos mesmos textos, Então, aqui, Paulo mostra a vantagem de ser judeu. Por quê? Eles conheciam a vontade de Deus, enquanto os outros povos adoravam bezerro de ouro, enquanto os outros povos adoravam estátuas. Deus se revelou ao povo judeu por intermédio das Escrituras. Eles conheciam a vontade de Deus. Então, Paulo destaca aqui como a vantagem do povo de Deus, porque a eles foram confiados a palavra de Deus. Então, um aprendizado muito forte. Uma igreja que despreza a palavra de Deus, ela não está de acordo com as Escrituras, não está seguindo a vontade de Deus. E então, os judeus, eles vão perguntar: mas se Deus revelou a nós a sua palavra, então, se os judeus falharam, isso anula a vontade de Deus? No versículo 4, Paulo vai responder: de maneira nenhuma.
seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Quer dizer, nós sendo pecadores, isso não anula a fidelidade de Deus. Quer dizer, Deus, Ele é justo. Mesmo que nós praticamos a injustiça, mesmo que nós pecamos, Deus, Ele permanece fiel. Como está lá em Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 13. E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é justo. Então aqui, irmãos, nós aprendemos que, apesar de sermos pecadores, nós temos um Deus justo. Um Deus que, apesar de nós sermos infiéis, Ele permanece fiel. Então, aqui está, irmão, a importância de pregar as Escrituras com fidelidade. Por quê? Paulo está mostrando para os judeus a importância dos oráculos de Deus, a importância da palavra de Deus, o porquê que Deus nos chamou, o porquê que Deus nos escolheu, né? Ele nos chamou para ser santo, separado, né? Para que nós vivamos uma vida de santificação. Vamos ver aí no versículo 6, né? No versículo 5 e 6, os judeus perguntam: mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, Deus é injusto em nos punir. Olha para você ver a pergunta dos judeus. Quer dizer, se os nossos pecados revelam a justiça de Deus, Deus é injusto em nos punir. Olha para você ver a pergunta dos judeus. Então, Paulo, se nós ler Romanos capítulo 6, né, fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Então, ele fala lá: viveremos nós no pecado? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Então, irmãos, a importância de pregar a totalidade da Escritura, porque muitas pessoas têm esse mesmo pensamento hoje. As pessoas acreditam que pregar salvação pela graça, as pessoas cairão na libertinagem. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem as Escrituras, do que Deus nos salvou, do que Deus nos libertou. Ele nos salvou da condenação do pecado, da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, como está lá em Colossenses. Então, a importância de pregar a revelação especial de Deus. E esse argumento, irmãos, é o mesmo usado hoje, se nós prestar atenção. Muitas pessoas têm esse mesmo pensamento hoje: mas se a salvação é pela graça, eu posso viver de qualquer maneira. Não, irmãos, Deus nos chamou para ser santo, irrepreensível, separado. Olha o versículo 6 aí. Versículo 6. Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Se Ele não punir o pecado, como? Como que Ele é um juiz justo? Porque se Ele é justo, Ele tem que fazer justiça. Ele tem que fazer justiça. Então, se você vive na prática do pecado, você não é um cristão. Você não é salvo. Você não nasceu de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo, o seu velho homem, a sua velha natureza, foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Ele foi separado, ele é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Se Deus é um justo juiz, como que Ele não vai punir o pecado? É a resposta de Paulo para os judeus. É a resposta de Paulo. Isso, ele tem que punir o pecado. Então, por isso, irmãos, que você precisa estar em Cristo. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, para que você possa ser justificado. Então, irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, né? Olha para você ver a próxima pergunta dos judeus, no versículo 7. Se a minha mentira aumenta a verdade de Deus, por que Ele nos condena?
Quer dizer, o judeu está falando o seguinte, olha para você ver que pergunta absurda. Quanto mais eu pecar, mais glória traz para Deus. Isso aqui é o que ensina o quê? A hipergraça, né? Eles ensinam o seguinte, que o homem pode viver na libertinagem. É o mesmo que os falsos mestres ensinavam lá na carta de Judas, né? Que Cristo pagou pelos nossos pecados. Então nós podemos viver de qualquer maneira. Não, irmãos. Se você nasceu de novo, seu velho homem morreu. O pecado é um acidente e não uma prática na sua vida. Se você vive na prática do pecado, é porque você é escravo do pecado. Você não nasceu de novo, você é dominado por ele. Então, é por isso que você vive na prática do pecado. Olha o versículo 8. Alguns diziam, façam o mal para que venha o bem. Paulo vai responder, a condenação desses é justa, porque eles estão usando que a salvação pela graça encoraja o povo a pecar. Então Paulo deixa claro que aqueles que pensam assim, a condenação deles é merecida. Então o que é que nós vemos aqui? O pensamento dos judeus do passado, irmãos, é o mesmo pensamento do povo hoje, entendeu? Só que Paulo deixa claro aqui que a condenação desses é justa. Aqueles que acreditam que porque é salvo pela graça, eles podem viver na prática do pecado, a condenação deles é justa. Por quê? Eles não nasceram de novo. Eles não sabem que Deus nos chamou para ser santo, para ser o quê? Um imitador de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Você vai ver que Paulo ele fala que sofria dores de parto para que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Então, se você vive na prática do pecado, é porque Cristo não está em você. Você não recebeu o Espírito Santo. Você não tem os frutos do Espírito. Se você tem esse mesmo pensamento que tem os judeus, é porque você não nasceu de novo. Se você acredita que pregar salvação pela graça, o povo vai cair na libertinagem, é porque você não nasceu de novo. Porque se você recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te santificar, ele vai te capacitar a andar em santidade. Se os irmãos lerem a carta de Gálatas, Paulo deixa claro que usos, regras, usos e costume, tradições humanas, a lei nunca foi dada como meio de salvação, mas a lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores. E igrejas geralmente que pregam usos, costumes, doutrinas humanas, o que ela faz com as pessoas? As pessoas se tornam pessoas orgulhosas. Por quê? Porque elas julgam aquelas que não conseguem cumprir aquilo que elas ensinam. Paulo deixa claro isso aí lá em Gálatas 5, né? E isso provoca o quê? Orgulho, inveja, divisão, brigas, contendas. Por quê? Porque essas pessoas não estão seguindo a palavra de Deus. Eles estão voltando de volta à escravidão, se pondo debaixo de jugo dos homens, criado pelos homens. Como nós vemos lá em Gálatas 5, Paulo fala que Cristo nos libertou da escravidão, da lei, do pecado. Quer dizer, eu não preciso cumprir normas, usos, costumes, regras para que eu seja aceito diante de Deus. Eu já fui aceito diante de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O homem é justificado somente pela fé em Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, irmãos, né, o versículo 9. Paulo deixa claro, irmãos, que todos estão debaixo do pecado. Todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores, irmãos. Você não é melhor do que aquele que ainda não conheceu a Cristo. Você não é superior a Ele. Você estava morto da mesma forma que Ele está. E se você ainda não nasceu de novo, está em uma instituição que não prega as Escrituras, que prega doutrinas criadas pelos homens, não prega o Evangelho, você ainda continua morto. Então, irmãos, você não é superior a ninguém. Muitas das vezes as pessoas estão como os judeus daquela época. Eles julgam os gentios, mas praticam os mesmos pecados,
faz o nome de Deus ser blasfemado entre o povo. E no último dia ouvirão de Deus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Evangelho, irmãos, é uma notícia, é um fato histórico que aconteceu, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você crê nessa notícia, nesse fato histórico que aconteceu, você é salvo, você é regenerado, você é transformado. Não tem nada a ver com o cumprimento de normas, de regras, de usos e costumes. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Não tem nada a ver, irmãos, com trazer novas visões, revelações. As pessoas muitas vezes acreditam que o Evangelho é sobre isso e vão numa igreja em busca de revelações que falam sobre a necessidade humana, casamento, casa, carro, causas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é isso aqui, ó. A maior vantagem que Deus deu para o povo de Deus é o quê? É a palavra de Deus, é a revelação especial, para que o povo o conhecesse. Ele se revelou nas Escrituras. Ele se revelou nas Escrituras. E é através das Escrituras que nós conhecemos a sua vontade. É através das Escrituras que nós o conhecemos. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece a Deus. Se você não lê as Escrituras, você não é um cristão. Por quê? As Escrituras é o manual. As Escrituras é o que nós precisamos para nós viver. Ela informa o que nós devemos fazer. Ela informa quem nós somos. Ela fala de onde viemos e para onde nós iremos. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece a vontade de Deus. Hoje nós vamos ficar só até aqui, do 1 ao 9, e até o próximo devocional. Deus abençoe os irmãos, se inscreve no canal e compartilha com os demais irmãos aí.